Olá, hoje vamos praticar alguns exercícios que tratam de regência verbal, e também do acento indicativo de crase. Vou pegar o exercício aqui para ampliar na tela. Muito bem. O exercício sobre crase e a abordagem que faremos é preencher as lacunas com A no singular ou A no plural com acento indicativo de crase. Então, primeiramente, precisamos entender o enunciado. Ou seja, nós temos a opção de usar apenas a preposição ou apenas o artigo pluralizado ou não. E uma segunda opção é usar o A com acento indicativo de crase, pluralizado ou não. Eu costumo dizer que quem manda na frase é o verbo. Então, vamos observar que aqui o verbo é enviar. E o desenvolvimento de raciocínio que precisamos fazer é o seguinte: quem envia, envia muitas cartas a alguém. Esse alguém é moças estrangeiras. Chamo a atenção para a possibilidade de também estar sendo pluralizado o artigo, que somado à preposição vai dar o A com acento de crase, ok? Essa é uma possibilidade, desde que as opções de resposta do exercício que você está praticando permitam. Vamos para o segundo verbo. Repetindo, quem manda na frase é o verbo. A primeira, o verbo é enviar, que a gente já viu que ele tem duas transitividades. E a segunda é o verbo obedecer, desobedecer. Este é um verbo que vem sempre acompanhado de preposição. Quem obedece, quem desobedece, ou faz, a. E aí nós teremos um complemento. Qual é o nosso complemento? Ordens, tá certo? Que vai pedir o artigo feminino plural. Esse somatório de a mais ais vai me dar o ais com acento de crase, ok? Esse é o raciocínio que estaremos desenvolvendo em todos os exercícios que estaremos praticando. Vamos para o terceiro verbo. O delegado atribuiu o roubo das joias empregado. O verbo agora é atribuir. Quem atribui, atribui o roubo das joias a alguém. Quem é esse alguém? Empregada, substantivo, feminino, singular, mais a preposição de atribuir alguma coisa a alguém, temos o acento indicativo de crase. Atenção para essa oração de número 4. A camisa que usas é igual. Igual é sempre a alguma coisa, tá certo? Quando a gente se expressa dessa forma, o igual sempre vai pedir como complemento a preposição a. Vamos analisar agora a palavra seguinte. A camisa que usas é igual a. Qual camisa? Ué, a camisa que comprei ontem, ok? Mas a palavra camisa, o substantivo camisa, ele não se repete, tá certo? Ele não se repete porque ele está representado pelo que? Este que, dentre as 23 funções morfológicas, sintáticas que tem o que, aqui, nesse exemplo, ele ocupa o papel de pronome substantivo. Então, é como se ele estivesse representando o substantivo. Então, a camisa que usas é igual à camisa que comprei ontem. Esse somatório é que vai me dar o acento indicativo de crase. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. E vai ficar assim a minha frase.
A camisa que usas é igual a mais a, tá certo? Porque o que está no lugar do substantivo camisa. Esse somatório vai me dar o a com acento indicativo de crase. E a minha frase vai ficar: a camisa que usas é igual a que comprei ontem. Agora o verbo dirigir-se. Quem se dirige a, tá certo? A quem? Aquela senhora. Atenção. Agora nós temos o pronome da crase, o acento indicativo da crase, num pronome demonstrativo, embora as gramáticas digam que não pode. Não pode esta, essa, mas aquela é um pronome que começa pela letra A. Então, nós temos esse somatório aqui, de A mais o A inicial do pronome, e eu terei o acento de crase no pronome. Agora, o verbo entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Quem é o meu alguém? Essa senhora. Senhora é substantivo feminino, perfeito. Mas essa é um pronome demonstrativo. Antes de pronomes demonstrativos, esta, essa, este, esse, não devo usar o acento de crase. O verbo é referir-se. Não me refiro. Quem se refere a alguma coisa. Então, eu não me refiro a quê? A essa gramática. Olha, de novo, o pronome demonstrativo. Não posso usar o acento de crase. Aqui temos uma vírgula que me diz que o meu período é composto por duas orações. Então, o verbo está... temos elipse do verbo na oração seguinte, mas está subentendido. Não me refiro a essa gramática, mas me refiro, tá certo? A aquela. Se o aquela inicia pela letra A, nós temos de novo esse somatório que vai dar o a aquela com acento de crase. O verbo é assistir. Esse é um verbo queridinho das provas, quaisquer provas. Porque o verbo assistir ele tem múltiplas regências, 6, se não me falha a memória. Quando assistir significa estar presente, olhar, visualizar, supervisionar, quando assistir apresenta essa ideia de estar presente, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele vem acompanhado da preposição. Subentendida, né? Como é que fica a minha frase? Consegui assistir a esse filme e não gostei. Ué, mas não tem crase? Tem não. Primeiro, porque esse é um pronome demonstrativo. Segundo, porque filme é palavra masculina. E o fenômeno da crase se dá com a preposição mais o artigo feminino. Não tem artigo feminino, fica somente a preposição. E preposição não tem acento. O verbo agora é dar. Quem dá alguma coisa para alguém, é um clássico. Deram o quê? A resposta. A quem? A você. Qual o gênero de você? Ah, depende. Bom, se depende, não tem crase. Peça sua atenção agora para o próximo verbo. Quem apresenta, esse é o desenvolvimento de raciocínio que nós precisamos fazer diante dos verbos se quisermos ter bom desempenho nesse assunto de regência, porque é através dessa leitura atenta que vamos perceber a transitividade do verbo. Se ele é direto, se ele é indireto, se ele pede preposição ou se ele não pede. O verbo é apresentar, tá certo? Quem apresenta, apresenta. Opa, aqui já temos até quem vai ser apresentado. A namorada. Ok? Então, quem apresenta, apresenta a namorada para alguém. Toda vez que a gente se expressa dessa maneira para, estamos diante de uma preposição. O pronome lhe, ele representa
essa construção que eu acabei de colocar aqui, ó, a ele. Então, aqui já temos um objeto indireto. Se aqui já temos a preposição, não podemos ter outra preposição. Então, a minha frase vai ficar: apresentou-lhe a namorada. Agora, aqui na 11, o verbo continua sendo apresentar. Lembra que quem apresenta alguém para alguém? Então, agora nós temos ele sendo apresentado para, representado pelo a, mais o artigo do substantivo feminino, namorada, e a nossa frase vai ficar: apresentou-o a namorada, com acento de crase. Fazer alusões é sempre a alguma coisa. Qual é a coisa a que fazemos alusões? Aquelas provas. Então, já sabemos que o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, aquele outro, virá com acento de crase quando houver o fenômeno da crase, a contração da preposição, mais o a inicial do pronome. O verbo agora é escrever. Quem escreve? Escreve alguma coisa para alguém. Tá certo? Então, escrevi. Deixa eu colocar melhor aqui. Escrevi para, representado pelo pronome, pela preposição a. Minhas alunas que passaram. A minha frase pode ficar assim, somente a preposição? Pode. Escrevi a minhas alunas que passaram. Mas também poderia flexionar, fazer a contração da preposição a, do verbo escrever, mais o artigo feminino plural de alunas. Então, escrevi a minhas alunas que passaram. Mas então vale qualquer coisa? Não, 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 não. É porque aqui nós temos o uso facultativo. Facultativo não é que vale a qualquer coisa, é quando você exerce a sua faculdade mental, você exerce o seu direito de decidir se quer ou se não quer usar. De novo, escrevi, mesmo verbo, mesma transitividade, minha aluna que passou. De novo, posso usar o acento indicativo de crase? Pode, se o seu enunciado permite, se as opções de resposta permitem, sim. O verbo agora é visar. Quem visa, significando desejar, almejar, sempre será um verbo transitivo indireto. Esse também é um verbo queridinho das provas, porque a gente erra sempre. Então, aqui nós temos o somatório da preposição que pertence ao verbo, mais o a, artigo do substantivo medicina, e temos o a com acento de crase. Alguns candidatos visam a medicina. Ok? Agora estamos falando de adjuntos adverbiais. Adjunto quer dizer que vem juntíssimo, porque ad é junto, mas juntos, muito junto. Então, de verbos e de advérbios. Então, geralmente, nós temos uma construção de duas ou mais palavras. Assim, algumas lojas vendem, atenção, quando a gente tem adjuntos adverbiais, a significação que temos, a pergunta que a gente se faz é como, de que jeito, de que modo, qual maneira. Essa é a significação de adjuntos adverbiais. Assim, ó, algumas lojas vendem como? A prazo. Então, o a pertence à forma como se vende. Então, é uma preposição. Mas a palavra seguinte é masculina, prazo.
Outras lojas só vendem, aqui a gente tem de novo a elipse do verbo, outras lojas só vendem como? À vista. Ele vivia como? Às custas dos pais. Atenção! Enfrentou cara a cara o inimigo. Entre palavras repetidas, não temos o fenômeno da crase. O verbo é ir. Quem vai, vai a algum lugar. Qual é o lugar a que se vai? Aquela. Mais há acento de crase no pronome. O barco navegava como? Navegava à mercê das ondas. As crianças, aqui não tem nada porque as é artigo substantivo criança. Gostam de brincar como? Às escondidas. É a maneira como as crianças gostam de brincar, certo? Então, aqui nós temos o acento indicativo de crase. As crianças gostam de brincar às escondidas. Às vezes, tem crase sempre, exceto se for um numeral. Andamos como? Andamos a cavalo. Não pode ter crase porque é palavra masculina. Mas andamos à chuva e andamos ao vento. Sentado como? À porta. Ou encostado como? À janela. Esperava por ela. Entregamos o caso aos jovens. A guisa quer dizer na expectativa de, é uma palavra feminina. Antes de entrar, faça como? Bata a porta, mas para sair, bata com a porta. Estarei aí daqui a 9 horas. Se não há precisão de horário, não há crase. Ele deve acordar como? À hora certa e não a qualquer hora. Depois da guerra de 1914 a 1918, entre números não uso crase. Mas usava vestidos como? Usava vestidos à moda de 1918. Em frente à minha casa, se a casa é minha, eu coloco o acento se eu quiser, o uso é facultativo. Havia caminhões como? A frete. Atenção, a palavra frete é um substantivo deverbal. Ele se origina de um verbo, do verbo fretar, e ele é masculino. Agora, preenchendo as lacunas com as possibilidades. Chegou o quê? Os lábios. Os lábios, a quê? A taça. Os pneus aderem a quê? A pista. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Assistiu a quê? Às reuniões. O futuro pertence a Deus. Não sabe o gênero, não sabe se tem crase. Estou às suas ordens, mas o uso é facultativo. Pode flexionar quem sabe. Nada pôde resistir a quê? À força das águas. Feriram-me as costas e os espinhos. Opa, onde foi parar o sujeito? Os espinhos feriram-me, substantivo, feminino, plural, costas. As frutas pertenciam a quem? Às aves. O rio corre paralelamente a alguma coisa. Mata. Ele só bebe após as refeições. Artigo do substantivo refeições. Ainda não respondi a essa carta. Todos voltaram como? Às salas. Gabriela levou a criança a uma praça e ficou sentada como? À sombra das árvores. Despediu-se como? A francesa.
Nunca tinha visto um mágico igual a qual? Aquele. Costumo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Costumo ir àquela ilha para pescar. Àquela hora, vai ter acento de crase, sim. Estou pontuando qual é a hora, um advérbio de tempo. A família é um artigo do substantivo família, por isso não tem crase. Na entrevista, limitamo-nos, quem se limita a alguma coisa. Ai, mas aquilo não é palavra masculina? Sim, mas é um pronome que inicia pela letra A, e é por isso que ele tem o acento de crase. Pediu uma blusa igual à blusa que estava como à mostra na vitrine. Sentou-se como à mesa e escreveu como à máquina, mas por ser instrumento, não tem crase. Dirigiu-se à casa. Que casa? Paterna. Quando eu especifico, pontuo, exemplifico, explicito de que casa se trata, tem o acento de crase. Fora isso, não. Sua inteligência excedia a inteligência, tá certo? Que tem elipse do termo, das criaturas humanas. Há nomes gravados a canivete. Canivete é um instrumento, é palavra masculina, não tem crase. Agora, face. As perspectivas que se abriram à sua frente, se o pronome é pessoal, o uso é facultativo. A água é artigo. Escorre gota a gota. Entre palavras repetidas, não. Estive cara a cara com a morte. Repetiu novamente. Refiro-me a importações. Só tem a preposição e por isso não tem crase. Mas refiro-me a as importações. Porque agora flexionou. Andar a pé, não pode. Pé é palavra masculina. É bom para quê? Para a saúde. Ah, já tem uma preposição, não pode ter outra. Então não tem acento de crase. A mãe é o artigo do substantivo mãe. Fomos a Paraíba. Ai, quando será que a preposição é a ou de? Aí você pode fazer o exercício da volta. Voltamos de Paraíba ou voltamos da Paraíba? É da? Ah, então a preposição é a mesmo. O sangue subiu como? A cabeça do menino. Refiro-me a você. Qual o gênero de você? Ah, depende. Se depende, não tem crase. E não me refiro a ela. Antes de pronome, não pode. Não assisto a alguma coisa. Que coisa? Cenas no plural, só temos a presença da preposição. Em preposição, não usamos o acento indicativo de crase. A única maneira de fixarmos com riqueza de detalhes esse assunto da crase é praticando. Se precisa se permitir essa prática constante. Quanto mais você pratica, mais você internaliza o assunto. Tudo bem? Até a próxima, então.